Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a paz do Senhor para todos. Eu fiz uma live agora no Insta, falando sobre teologia sistemática, falando sobre a formação do homem. Porém, aqui no Face eu vou estar falando sobre a volta de Jesus. Lembro-me, aos 12 anos de idade, eu aprendi esse corinho assim, ó. Fala sobre Maranata. Maranata, sempre é do cristão a bendita e feliz esperança. Maranata, a mensagem a dar a um mundo que está em mudança. Maranata, Maranata, é a fé do fiel cristão. Maranata significa Ora vem Senhor Jesus. Eu aprendi aos 12 anos de idade esse corinho. E nós vamos falar aqui sobre a segunda volta de Jesus. E você sabia que Jesus ele voltará de duas formas? Depois que o Senhor Jesus ele foi assunto aos céus, ele subiu aos céus, ele ressuscitou, né? E todos os cristãos que acreditavam nele, assim com sinceridade, estou recusando aqui, é uma chamada, né? E todos os cristãos que acreditavam nele com sinceridade começaram a ter a esperança, né? A esperança da volta, da sua segunda vinda. E nós, os que acreditamos, os que cremos em Jesus, também cremos que ele voltará. E é um assunto que hoje as pessoas pouco falam sobre a volta de Jesus. Eu já fiz algumas lives falando sobre a volta de Jesus. Mas a palavra do Senhor nos diz, eis que vem com as nuvens. E todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, né? E todas as tribos da terra se lamentaram sobre ele. Apocalipse capítulo 1, versículo 7. E então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão vir o Filho do Homem sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Mateus capítulo 24, versículo 30. Também quando o Senhor Jesus ele ressuscitou, um anjo disse: varões galileus, por que vocês estão olhando para os céus? Esse Jesus que dentre vós foi elevado para o céu, foi assunto ao céu, há de vir, assim como para o céu viste-se Atos, capítulo 1, versículo 11. E à luz dessas profecias, nós podemos acreditar na segunda vinda de Cristo. E, na verdade, os muitos versículos da Bíblia que falam a respeito da vinda de Jesus, também falam sobre como será, né? Existem as profecias que dizem que ele virá em segredo, como um ladrão. Eis que vem como ladrão, Apocalipse capítulo 16, versículo 15. Pois se não vigiares, virei como um ladrão. Apocalipse 3:3 e em Mateus 25:6 diz: mas à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo, saí-lhe ao seu encontro. O importante é que nós devemos estar preparados ou preparando-nos para a volta de Jesus. Esses versículos eles falam com clareza a respeito da volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A qualquer momento ele virá. Em Lucas 12, versículo 40, diz: estai vós apercebidos, porque numa hora em que não pensais, virá o Filho do Homem. E assim como o relâmpago que se mostra em uma extremidade do céu, ilumina até a outra extremidade, assim também será a vinda do Filho do Homem. Mas primeiro é necessário que ele padeça muitas coisas
e que seja rejeitado por esta geração. Esses versículos eles profetizaram, né? Eles falaram que o Senhor Jesus ele voltaria como Filho do Homem. O Filho do Homem significa alguém que nasceu do homem e que possui a humanidade normal. O corpo espiritual de Deus não pode ser chamado de filho do homem. Somente Deus encarnado pode ser assim chamado. E nós precisamos compreender, à luz das Escrituras, né, as profecias que falam a respeito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, da sua vinda. O primeiro sinal da vinda do Senhor Jesus, nós vemos a Bíblia falar sobre terremotos, fomes, pestes e guerras. Mateus capítulo 24 e o versículo 6 a 8 diz: ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Olhai e não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça. Porém, ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Várias guerras eclodiram, várias guerras já aconteceram no mundo. Muitos conflitos mundiais, muitas invasões, muitas pestes, muitos incêndios, muitas inundações, muitos tsunamis, terremotos. Sabemos que aqueles que acompanham a palavra de Deus e também acompanham os sinais que estão aí em evidência, que a palavra do Senhor cumpre-se a cada momento, cumpre-se a cada instante. E a Bíblia fala que um dos sinais também da volta de Jesus é o surgimento de anomalias celestiais. Apocalipse 6, 12 diz: e vi quando abriu o sexto selo, e houve um grande terremoto, e o sol tornou-se negro, como saco de silício, e a lua toda tornou-se como sangue. Joel 2, 30 a 31, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo, coluna de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E nos últimos anos houve vários momentos em que a lua ficou vermelha, feito sangue. Por exemplo, houve uma série de 4 luas de sangue no período de 2 anos, em 2014 e 2015. E em 31 de janeiro de 2018 houve uma superlua azul de sangue, que ocorre apenas uma vez a cada 150 anos. Depois surgiu uma superlua de lobo em janeiro de 2019. E a profecia do sol tornar-se negro também já ocorreu, e de um fato houve diversos eclipses solares totais, como o eclipse em Singapura, em 26 de dezembro de 2019, e no Chile, em 2 de junho do mesmo ano. E nós vemos que a palavra de Deus fala de metáforas, né? De situações. E os grandes sinais da volta de Jesus estão aí presentes. Um outro sinal da volta de Jesus é as igrejas estão desoladas e o amor dos crentes esfriando. Mateus capítulo 24, versículo 12 diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E nós observamos que o temor nas igrejas, né, e o amor cada vez mais está desaparecendo. Vivemos um século em que as pessoas estão preocupadas mais com os bens materiais do que com a vida espiritual. E o que nós precisamos compreender é que a volta de Jesus está de uma forma nítida e clara, e os sinais da sua vida estão presentes de uma forma muito especial. A Bíblia fala sobre a volta de Jesus. Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima nos céus, há de vir. E nós precisamos acreditar.
no que a palavra do Senhor Jesus diz para nós. Nós precisamos estudar o que a palavra do Senhor nos fala de uma forma muito especial. A segunda vinda de Cristo é uma realidade, meus queridos. O segundo advento, ou parúsia, que é presença, né? É um termo empregado com uma significação religiosa muito forte. A gloriosa volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa terminologia parousia, de origem grega, quer dizer simplesmente presença. E na época helenística, se tornou o segundo técnico de visita de um príncipe ou de uma manifestação de um Deus. E na vida cristã, os cristãos usam essa variedade linguística muito forte para falar sobre a segunda volta de Jesus, a segunda vinda de Cristo. Então sairá o Senhor e pelejará contra estas nações. Isso fala no livro de Zacarias. Como quando pelejou no dia da batalha, e naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, o que está defronte de Jerusalém para o Oriente, e o Monte da Oliveira será fendido pelo meio para o Oriente, para o Ocidente, e haverá um vale muito grande. Uma metade de monte se removerá para o norte, e a outra metade para o sul. Pelo vale dos seus montes, pois o vale dos montes se estenderá até Azel. Sim, fugireis como fugistes diante do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá, e verá o Senhor meu Deus e todos os santos contigo. Zacarias capítulo 14, versículo 3 ao versículo 5. Aí nós vemos 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 18, falando sobre o arrebatamento da igreja. E descreve um evento, um acontecimento, que é o encontro do Senhor Jesus Cristo, né, nos ares, onde primeiramente estarão aqueles que dormiram em Cristo, e os seus corpos serão ressuscitados em corpos glorificados, para se encontrarem com o Senhor nos ares, e os vivos serão transformados. E haverá esse grande encontro. E a grande tribulação, ela descreve um período de grande angústia, quando Deus vai trazer especificamente o povo judeu, conforme é descrito por Jesus em Mateus, e vai haver essa restauração, quando Deus vai trazer o seu povo, né? E nós vemos essa cronologia bastante clara na palavra do Senhor. Nós temos aí a grande tribulação, descreve um período de grande angústia, quando Deus vai tratar especificamente com o povo judeu. Aí nós temos o período da tribulação, a segunda vinda do Messias à terra, o ajuntamento de Israel, o julgamento de Israel, o julgamento dos gentios, o reino milenar com Satanás preso. Após os 1000 anos de governo de Jesus Cristo, os santos da terra e os santos na terra, Satanás é solto, passará a enganar as nações, e por aí vai as descrições que falam, né? Nós temos o Armagedon, tão falado, filmado também, descreve uma grande e terrível guerra provocada pelo anticristo e pelas forças satânicas, que se reunirão em uma confederação de líderes mundiais e de exércitos em uma companhia contra Israel, e este ajuntamento acontecerá em um lugar chamado Armagedon. Estudem sobre isso, né? Temos o reino milenar de Cristo, e nós temos realmente essa presença do Senhor. Os sinais da vinda de Jesus estão presentes. É necessário que nós estejamos com muito cuidado, com muita cautela, porque
O Senhor virá a qualquer momento. A qualquer momento poderá aparecer o Senhor nos ares, né? E nós estaremos para sempre com o Senhor. Vamos vigiar, vamos ficar atentos aos sinais, porque o Senhor está falando a cada instante, está falando a cada momento. O Senhor Jesus, ele prometeu que um dia voltaria, né? Ninguém sabe o dia, igual o que diz: o dia eu não sei do regresso do esposo, porém os sinais vêm encher-me de gozo. Aleluia. Ele virá. Aprendo a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam, as suas folhas começam a brotar. Vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas estas coisas, saibam que ele está próximo. Está às portas. Mateus capítulo 24, versículo 32 ao versículo 33. Lucas capítulo 21, versículo 11. E haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Mateus 24, 3 a 6, tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: dize-nos quando acontecerão essas coisas, e qual será o sinal da sua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu: cuidado que ninguém os engane, pois muitos irão em meu nome dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Ouvireis falar de guerras, rumores de guerras, mas não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Lucas 21, 25 ao 28, haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações estarão em angústia e perplexidade com o bramido e agitação do mar. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que estará sobrevindo ao mundo, e os poderes celestiais serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem, com grande poder e grande glória. Quando começarem a acontecer estas coisas, levantem e ergam a cabeça, porque estará próximo a redenção de vocês. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 11. Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Mateus 24, 42. Portanto, vigiem. Vocês não sabem o dia em que virá o vosso Senhor. Mateus 24, 9 ao 11. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados. Trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Marcos 13, 9 a 10 diz: fiquem atentos, pois vocês serão entregues aos tribunais e serão açoitados nas sinagogas. Por minha causa vocês serão levados à presença de governadores e reis, como testemunhos a eles. É necessário que antes esse evangelho seja pregado a todas as nações. Mateus 24, 12 a 13. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Observe aqui que nós temos a perseverança, né? Devemos perseverar servindo ao Senhor. E para terminarmos, 1 Tessalonicenses 4, versículo 16 ao 18. Pois dada a ordem com voz de arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, observem, dos céus,
E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com ele nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com estas palavras. Amém? Que Deus abençoe, que Deus ajude a todos, em nome de Jesus.